Agora vamos trazer isso, tudo que você falou, para o nosso tema aqui hoje dos tempos de crise, né? A gente sabe que a maioria dos devedores não conseguem garantir o juízo. Temos dívidas milionárias, 1 milhão, dois, três. Ele não tem dinheiro, ele tem um passivo gigantesco. Como é que ele vai garantir o juízo? Como é que fica? Ah, não sei se pode dizer que vai estar saciando o direito de defesa, né? Porque teve até uma decisão do STJ ano passado Foi. sobre essa hipossuficiência, né? Que quando você consegue comprovar de maneira inequívoca aí deve ser apreciado os embargos, mas eu vi que, pelo menos comigo, não tem funcionado mesmo. Algumas vezes eu pedi, não, eles não estão aceitando. Não sei se você aceita na sua comarca, mas Esse, trazendo aqui para nossa para esse nosso momento aqui, me fala sobre tudo isso, Thiago. esse é o assunto, além da minha tese, esse é o assunto que me atormenta todos os dias hoje. Porque veio o Código de Processo Civil, tanto o de 2013, 73, com as suas reformas a partir de 2006, né, e o Código de 2015, todos esses diplomas, essas leis, elas trouxeram modificações que, em parte, repercutiam sobre a execução fiscal. Muito se fala do diálogo das fontes, que a professora Cláudia trouxe da Alemanha, mas a própria lei estipulou lá no seu artigo 1º a aplicação subsidiária do CPC e das outras leis processuais. Então, vou dar um exemplo. Além do CPC, a Lei 8.009, da impenhabilidade do bem de família, evidentemente, se aplica na execução fiscal. Não vamos discutir sobre isso. Claro, ok. Mas o CPC também trouxe um outro viés, que é a situação em que o executado ele não é citado para pagar, ele é citado para pagar ou se defender. Né? E na execução fiscal não é bem assim. A lei não foi... Ela tem previsão específica, né, exigindo a penhora, como eu comentei, ou a garantia, e não dispensa, a própria lei não dispensa, ou seja, é uma condição de procedibilidade dos embargos à existência dessa penhora. Esse é o primeiro ponto. Nós temos uma lei que, bem ou mal, está posta. Né? Eu não posso negar vigência à lei, a menos que eu a repute inconstitucional. Aqui vai uma crítica, sem querer entrar numa saia justa com o STJ, e quem sou eu também, né? Mas veja só, o STJ, nesse precedente, ele acabou, primeiro, assim, com devido respeito da Tavênia, enfim, eu acho que ele misturou um pouco os canais, porque ele parece versar mais sobre assistência judiciária gratuita, sobre gratuidade da justiça, sobre esse acesso mais facilitado ao processo, à própria justiça, a possibilidade de embargar. Ele acabou misturando a justiça gratuita com e a gratuidade e a assistência judiciária gratuita com a necessidade de garantia do juízo. E aí tem um grande detalhe que, assim, não é a primeira vez que o Supremo andou também dando uma puxada de orelha, porque temos a súmula vinculante 10. E o tribunal não pode afastar a incidência de um dispositivo legal sem reputá-lo formalmente, sem ter uma decisão específica. Então, olha, nós consideramos este parágrafo do artigo 16 inconstitucional. O STJ pode fazer isso, desde que cumpra o princípio da reserva de plenário exigido pelo 97 da Constituição. Então, moral da história, o juiz não pode escolher a lei. A lei está posta, se exige, assim está posta, né? Se exige a garantia. Eu poderia, enquanto juiz, olha, eu vou dizer que esse artigo é inconstitucional à semelhança da súmula vinculante 28 do Supremo, que lá diz o seguinte, que é inconstitucional a exigência de depósito prévio para a discussão do crédito tributário ou para acessar a via recursal administrativa. Mutatis mutandis é meio parecido, assim, a exigência de penhora para embargar a execução. Não é a mesma coisa, mas acaba sendo um pouco parecido. Garantir previamente aquele débito que está sendo discutido. Bom, então, assim, se quer afastar, tem que reputar inconstitucional, por exemplo, com o princípio do acesso à justiça, com base na súmula vinculante 28 por extensão. Então, essa é uma alternativa. No entanto, o próprio STJ, é bem verdade, com base no Código de 73 e suas reformas, o STJ tem um repetitivo dizendo que se aplica esse pressuposto específico da garantia. Então, nós temos, assim,
uma andorinha não faz verão. Nós temos esse precedente realmente que causou bastante alvoroço, assim, mas não é, digamos, uma orientação sólida em repetitivo ou em súmula, né? Eu localizei um precedente do Supremo que não versava exatamente sobre isso, mas o ministro Barroso deixou num obter dictum, assim, uma passagem lateral, um comentário, que a exigência de garantia para a entrada na justiça é uma coisa indevida. É uma exigência que não se alinharia com a Constituição. No entanto, o Supremo não tem precedente específico sobre isso. Isso aí é obter dictum, nem faz coisa julgada naquele caso lá. Então, essa é uma grande questão em aberto, e todo esse lalala para dizer que a execução fiscal tem matérias bastante quentes, assim, realmente está na pauta do momento, e a necessidade de se rediscutir isso. Antes de se rediscutir modelo de execução fiscal, não é? A reforma da lei de execução fiscal, temos que ter uma nova lei de execução fiscal, temos que revogar a lei de execução fiscal, temos que aplicar o CPC também para a Fazenda Pública. São todas pautas que estão sendo discutidas há anos com relação aos credores fazendários e essa grande vantagem que a execução fiscal tem. Olha, essa pauta é uma delas que talvez seja prioritária. Assim, na minha jurisdição, eu sigo a lei. Né? Na falta também de uma orientação mais forte, assim, como eu disse, uma andorinha não faz verão. Eu, por enquanto, esse é meu posicionamento, eu estou seguindo a lei. No entanto, é uma questão em aberto, sabe? Eu imagino que nós vamos ter alguma orientação em outro sentido em breve. E aí está aí o grande papel dos advogados, né? Em levar essa discussão adiante, realmente levar isso perante os tribunais superiores. Muito embora talvez perca um pouco de interesse, porque sempre tem a via da ação ordinária. Os embargos têm rito de ação ordinária, mas com conhecimento restrito, né? Eu vou discutir nos embargos a execução. E numa ação ordinária, o meu menu de discussão é muito maior, né? São todas as matérias possíveis, né? Enquanto que os embargos é uma via estreita. Então, talvez se perca um pouco desse interesse, por isso os advogados não levem tanto isso e acabam se valendo da ação ordinária, que em muitas situações acaba substituindo muito bem os embargos, inclusive com a possibilidade de se outorgar efeitos suspensivos sobre a execução através de uma liminar em ação ordinária. Então, então assim, tem esse jogo de forças. Eu chamo os embargos de devedor a rainha da defesa, porque realmente temos a possibilidade de eventualmente suspender a execução, é um momento de concentração da defesa, é o rito legal imaginado pela lei para se defender. No entanto, temos outros mecanismos, né?